Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado do município de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Esse programa também é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9, e o áudio dele, todas as quintas-feiras, às 11h30, pela mesma rádio. A FM Nova Pinhais vem liderando a audiência pelos rádios nets há alguns meses já. Deixa eu só colocar aqui, o liberar aqui, doutora Cláudia, só um momentinho. Nós já estamos no ar aí. Vou compartilhar aí na sua página. Demora um pouco, isso é assim mesmo. Ao vivo é sempre assim. Demora um pouco, mas acaba dando tudo certo. Aqui, na de um amigo, vou pôr aqui na sua página. Não vai. Só um momentinho, pessoal. E, ó, tá compartilhado na sua página aí do Facebook, ok? Eu cliquei. Então nós vamos dar continuidade aqui. Eu vou colocar na página do sindicato já, peraí. Oi? Aí já fazemos... legal. Na página do sindicato. Isso, eu vou fazendo a apresentação aqui, vai compartilhando aí. E na pauta de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a preocupação com os profissionais da saúde, como cuidar da nossa saúde mental, de nós mesmos e da comunidade durante a pandemia, e os cuidados necessários para quem precisa sair de casa. O espaço é aberto e democrático. Você pode participar aí com perguntas, observações, sugestões ou críticas. E para falar sobre este assunto, na conexão direto de Curitiba está a doutora Cláudia Paola Carrasco Aguilar. É Aguilar mesmo, né? É Aguilar, isso mesmo. Ela é médica psiquiatra e diretora do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná e também professora das Faculdades Pequeno Príncipe. É isso? Doutora Cláudia Paola, tudo bem? Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Tudo ok? Boa noite. Tudo ok. Boa noite, Chicão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade importante para a gente falar um pouquinho mais sobre como essa pandemia tem impactado sobre as nossas vidas, sobre as vidas da comunidade, né? Tudo que a gente tem feito, que o sindicato tem feito para que a gente não trate essa pandemia com o sacrifício dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? A gente sabe que é importante o trabalho de quem está aí no atendimento direto aos pacientes, mas a gente precisa que eles estejam protegidos para que possam fazer seu trabalho e para que possam cuidar da nossa população. Ok, obrigado pela apresentação. Muito feliz de estar aqui com você. Legal, obrigado pela sua apresentação. Eu sempre faço um comentário inicial e estou insistindo há dias e hoje vou repetir, a bater na importância, na importância do isolamento social. É preciso que todos nós sigamos aí as orientações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil, através do ministro Mandetta, que tanto tem se preocupado em dizer, em divulgar, em repetir as orientações também da Organização Mundial da Saúde, com referência aí ao isolamento social. Me parece que ele hoje foi demitido, depois parece que o
o presidente voltou atrás, não será esse o nosso assunto hoje, mas só para deixar registrado. E a doutora Cláudia, ela tem mais ou menos 40, 45 minutos aí, porque ela irá participar de uma reunião virtual daqui a pouco, né, com o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, né? Então, eu volto a dizer, o isolamento social é a forma mais eficaz para que possamos conter o avanço do vírus no mundo, no Brasil e nas nossas cidades. Ficar em casa é a melhor solução neste momento. Essa chuva, até veio abençoada essa chuva, porque ela evita que as pessoas fiquem frequentando parques e praças e andando na rua como se nada estivesse acontecendo de grave neste momento no mundo. Doutora Cláudia, a senhora é integrante do Sindicato dos Médicos do Paraná, diretora. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná. Então, o nosso sindicato é um sindicato aí que já tem, foi fundado em 1974, ele já vem de uma história mais antiga, de uns primeiros movimentos aí sindicais de médicos, mas a fundação do nosso sindicato foi em 74. E entre as pautas aí importantes é a defesa da saúde, não só dos médicos, né, mas a defesa do trabalho do médico, especificamente por ser um sindicato de médicos, né. Então, o que a gente tem visto aí na maioria dos lugares, dos municípios e nos estados, que o médico, quando ele atua no serviço público, muitas vezes ele nem vínculo empregatício ele tem, ele trabalha como prestador de serviço, como autônomo, e isso não vincula o profissional à comunidade, então o médico ele está lá como autônomo, ele pode prestar serviço, daqui a pouco ele sai, tem uma rotatividade muito grande, e não é bom nem para o médico, nem para a população que ele está atendendo. Então, a gente defende aí há muito tempo uma carreira de Estado para médico, então, nos moldes das carreiras do judiciário, que haja concurso para médico, e os médicos comecem nas cidades pequenas, no interior, que é onde tem mais falta de profissionais, né? E com o tempo eles possam ir para os grandes centros e para as cidades onde eles querem acabar se aposentando. Que a carreira seja assim, para que não falte médicos onde mais se precisa, que é no interior, né? O Brasil é um país imenso e eu já trabalhei no Acre, já trabalhei no Pará, já trabalhei no Amazonas, já trabalhei com saúde indígena, então eu sei da dificuldade que é, por exemplo, você conseguir profissionais para trabalhar em áreas remotas, áreas de fronteira, áreas que não têm muito acesso nem à tecnologia para tratamentos mais avançados e nem a profissionais, né? Às vezes a gente não tinha acesso, tinha pouco acesso até aos outros profissionais de saúde, enfermeiros, odontólogos, a gente tinha uma escassez mesmo. Então, o Brasil é um país enorme, a gente precisa saber como distribuir melhor, a gente tem os médicos concentrados nas cidades grandes, nos lugares que têm melhores condições de trabalho até, mas é necessário que a gente pense que todo mundo tem o direito, né, à atenção à saúde. A saúde está na nossa Constituição, é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, isso é o que nos move aí nessa luta. De defender que o médico seja contratado, que seja concursado, que esteja vinculado a esse município, preferencialmente seria o Estado, né, para que pudesse ter essa migração, mas que ele seja concursado e não um trabalhador autônomo, avulso, que vai e, de repente, já não vai mais por qualquer motivo e a população fica sem tratamento. E o sindicato, agora, nessa época da pandemia, tem se preocupado muito com a falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Não basta o médico estar protegido, a equipe tem que estar protegida, né? É isso aí. Legal, legal. Eu vou ler alguns nomes aqui, né? E depois nós vamos entrando nas perguntas também, né? Adriana Somavila curtiu aqui. A Luíse Fidalgo, boa noite, Luíse, obrigado por estar conosco aí. Viviane Silveira, Vivi, boa noite. Enéas Marcondes, boa noite. Zélia Veiga, boa noite. Maria Heleno, tem mais aqui, quem mais? Nelson Giovenardi, Alfredo Tadeu Cardoso, Geni Castilhos, estão com Disseu Gomes, também está aí, comentou um link, o Reginaldo Otávio Portes também. Estamos aí iniciando
iniciando o nosso bate-papo aqui com a doutora Paola, né? A doutora Paola, ela é médica psiquiatra e diretora do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná e professora das faculdades Pequeno Príncipe. Doutora Paola, nós vemos diariamente na imprensa e nas redes sociais, o Wilson Vieira também, nas redes sociais, as preocupações e dificuldades pelas quais passam os profissionais da saúde. Neste momento, claro, delicadíssimo por conta do coronavírus, né? Ou também da doença que é a Covid-19. Esses profissionais têm suas famílias também, iguais a todos nós. Então, eu pergunto especificamente no relacionamento familiar destes, como a senhora está vendo a situação desses profissionais? Ela é preocupante? E quais os motivos que levariam a tais preocupações? É preocupante, sim, Chicão. Veja só, e na maioria dos outros países, né, onde teve essa explosão de casos do coronavírus, a contaminação dos profissionais de saúde foi grande, dos profissionais de saúde e de seus familiares. A gente viu notícias aqui na internet de um médico que contaminou a família, inclusive parece que a avó faleceu, a mãe estava internada, e que acabam colocando em risco. Então, se tiver equipamento de proteção individual adequado, para que ele possa trabalhar, tá no seu local de trabalho, quando ele chega em casa, ele tira esse equipamento todo, até tira no hospital alguma parte, mas tira o resto, e faz a higienização correta, a chance de ele transmitir é muito menor, né? Mas uma pessoa que está se expondo ao risco todo dia, o ideal seria que não tivesse contato com pessoas de maior risco, com pessoas idosas, com cardiopatas, com diabéticos, com pessoas que possam ter risco maior de adoecer. Infelizmente, a gente precisa continuar trabalhando, né? Porque se os profissionais de saúde não dão atendimento ali na ponta, a gente, né, não vai por medo deixar de atender a população, mas tem que tomar cuidado para não levar o vírus para dentro de casa, para não contaminar as pessoas. O que nos preocupa muito aqui é a dificuldade mesmo de acesso aos equipamentos de proteção individual. Então, não basta só aquela mascarinha simples, a máscara cirúrgica, para quem vai fazer procedimentos em que possa o vírus ter uma maior quantidade de vírus chegando no profissional. Então, para isso, ele precisa ter aquela máscara especial, que muita gente até comprou e tem em casa, e que está faltando nos hospitais, né? Então, aquela máscara N95, né? Que é a máscara que filtra mais, para que a gente não leve esse vírus para as nossas famílias. Nos preocupa também que as prefeituras não têm em quantidade adequada para o tempo que vai ser necessário, a quantidade de EPIs que vão ser necessários. Então, eles estão tentando comprar, a gente sabe que está uma dificuldade grande de adquirir esses materiais, mas eles estão desde janeiro avisados de que esse surto estava vindo para cá, né? Então... E eles têm muito problema, assim, emocional entre os seus familiares, seus filhos, irmãos, sim, esposa, nesse sentido? Sim. Olha, quem já é ansioso e tem toque, uma situação dessa agrava muito os transtornos que já existem. Então, quem já está em tratamento pode ter alguns sintomas agravados por conta dessa situação de estar confinado, pelo medo do vírus, que é um medo real. Antes podia até ser um medo imaginário de contaminação, mas agora é um medo real, né? De uma coisa que pode afetar a nossa vida. Então, a tendência é que haja mais casos de ansiedade, que as pessoas se sintam mais inseguras, e os familiares aí de quem está tendo que ir à rua ficam muito mais, não só os profissionais de saúde, mas de todos os profissionais que estão trabalhando nos supermercados, nas entregas, na limpeza urbana. Então, todos esses policiais militares, todo mundo que precisa estar na rua, toda essa população que precisa, são serviços essenciais que a gente não pode ficar sem, eles precisam estar na rua, eles têm que ser protegidos, com as pessoas que podem ficar em casa, ficando em casa. Por isso o isolamento é tão importante. Porque a gente tem que partir do seguinte princípio: como não existe teste para todo mundo, e a doença ela pode se manifestar de maneira assintomática. O que significa isso? Sem nenhum sintoma.
Então, potencialmente, todos nós podemos estar doentes e transmitindo o vírus. Então, também ficar em casa para não passar para outras pessoas. Mas, como nós também não temos exames, nós não sabemos se temos ou não temos, nós podemos não ter o vírus e estar vulneráveis. Então, sairmos à rua e nos contaminarmos com pessoas que não estão tossindo, que não estão com sintomas, mas estão transmitindo o vírus da mesma maneira. Por isso, até essa orientação recente da Organização Mundial de Saúde, que todo mundo saia de máscara, caseira mesmo, aquela máscara de tecido que você manda fazer. Por quê? Porque se a gente está, ao mesmo tempo, sendo um potencial contaminador ou uma potencial pessoa que pode adoecer, usar a proteção faz com que a gente não esteja contaminando os outros, né? E que o risco de a gente receber uma contaminação seja menor. Perfeito. Tá? Então, o isolamento é muito importante. Falam muito em isolamento vertical e horizontal, o que é o vertical, o que é horizontal, né? O que a gente está pedindo que está sendo feito hoje no Brasil é horizontal. Todo mundo, a maior parte de pessoas que possa ficar em casa, fica em casa. Então, é igual para todo mundo. No vertical, a gente precisa ter testagem em massa, porque daí a gente vai dizer, aquelas pessoas que já tiveram a doença, já se contaminaram e já estão curadas do vírus, essas podem sair, porque elas não vão pegar de novo. Tá? E aquelas pessoas que estão com o vírus e estão transmitindo, essas ficam confinadas, essas não podem sair. E as pessoas que são mais vulneráveis ao vírus também ficam em isolamento. Então, a gente vai fazer, só pode falar em fazer um confinamento vertical quando a gente tem testagem em massa. Se não tiver testagem em massa, é suicídio. É sair para a rua sem máscara e se expor a um risco de morrer. Perfeito. Né? Ou de trazer o vírus para casa e contaminar pessoas que a gente ama. Né? Ok, aqui tem dois, então, Adriana. Aqui, perdão. Aqui tem a Adriana Somavila, ela diz, no Reino Unido, os médicos estão usando até sacos de lixo para tentar se proteger. Olha só, no primeiro mundo. E ela diz também, lembrando que a máscara não é aval para sairmos de casa, se não for absolutamente necessário. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. A máscara não te protege 100%. A máscara ela serve mais porque se caso você estiver contaminado, você vai espalhar menos gotículas com vírus para contaminar outras pessoas. Então, a máscara é mais para proteger os outros, a sua comunidade, do que para te proteger. Né? Perfeito. A máscara não impede que você seja contaminado. A máscara caseira e nem mesmo as máscaras que a gente tem, né? Então, por isso a gente toma tanto cuidado com a roupa, o avental que tem que ser impermeável de quem está em contato com gotículas ou secreções. E aqui, né, o nosso aventalzinho que eles estão dando lá, ele parece um papelzinho fininho, não protege, não é impermeável. Eu até fiz uma matéria, escrevi ali no site, no blog do sindicato, de que expor profissionais de saúde ao Covid, ao vírus, sem equipamento de proteção, é mandá-los à morte. Você está mandando as pessoas para se contaminar e morrer. Em outros países isso aconteceu. A gente não quer heróis mortos, a gente não quer mártires, a gente quer profissionais que estejam bem cuidados. Né? Não adianta a prefeita aí botar iluminação verde no Jardim Botânico e dizer que bater palma para os profissionais de saúde e não oferecer condições de trabalho adequadas para esses profissionais. E aí não são os médicos, todos os profissionais. O pessoal que faz a coleta de lixo aqui, eu vi aqui na frente da minha casa, recolhendo lixo, às vezes tem máscara jogada de maneira inadequada, tem papel higiênico que a pessoa com doença, com tosse, lá, limpou a secreção e jogou ali, tudo desprotegido, e o pessoal da limpeza urbana sem uma luva adequada, sem nada, ali como se não estivéssemos numa pandemia. Né? Olha aí, então, a proteção é para todos. Aí, ó. Atenção, prefeitos aí da região metropolitana e da capital, aí, prefeito Greca e prefeitos da região metropolitana. Olha esse detalhe, essa chamada de atenção que a doutora Paola está fazendo aí. Né? Vamos ver aí, que ela citou que é em Curitiba que aconteceu, mas vejo na região metropolitana. Prestem atenção se os terceirizados, as empresas terceirizadas de recolhimento de lixo, ver se elas estão cumprindo, dando condições para que seus funcionários, seus colaboradores trabalhem com segurança, com as EPIs adequados. Né?
os profissionais da saúde, os médicos principalmente, né, médico que está na frente ali, muitas vezes são condicionados a escolher quem vai continuar vivo e quem vai morrer. Já está acontecendo no mundo aí. No Brasil, eu, ao menos, não tenho informação disso ainda, então, se caso a senhora tenha alguma informação a seu respeito, por favor, nos fale, né? Mas no mundo, isso vem acontecendo. Dessas situações podem surgir traumas, né? E se positivo, né? Que tipo de traumas isso pode trazer ao médico, ao profissional de saúde, principalmente ao médico que tem que decidir, não, esse aqui vai morrer porque é mais velho, esse aqui vai viver porque é mais novo. E o critério, às vezes, são critérios que não estão bem estabelecidos e você tem que tomar essa decisão na última hora, né? É uma coisa muito difícil de... Por exemplo, você tem um paciente de 95 anos que está no respirador. Ele já está entubado e está no respirador. E chega um paciente de 30 anos, profissional de saúde que estava trabalhando, se contaminou e precisa do respirador e você não tem outro respirador, né? Você não pode desconectar aquele paciente que está conectado e salvar a vida daquele outro paciente. São decisões que ninguém devia ser obrigado a tomar, né? Ou de você ter um respirador só e ter 2, 3, 4, 5, 10 pacientes graves e que você precisa colocar numa máquina. São questões aí bem complicadas, você tem uma disponibilidade limitada de recursos e precisa atender uma quantidade muito grande de gente. Por isso que a gente insiste nesse ficar em casa. Fique em casa, porque se você sobrecarrega o sistema, se muita gente vai ao mesmo tempo para o hospital precisando do aparelho, não tem para todo mundo. Não vai ter para todo mundo. Não está tendo na Itália, não está tendo em vários países. Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Olha, na Inglaterra até ainda tem. O primeiro-ministro foi para a UTI agora, está no tubo agora. Né? O Boris Johnson foi hoje à tarde. O Boris Johnson esteve até Rio, falando que não tinha medo do vírus, e fez um vídeo ali dizendo que tinha ido ao hospital, cumprimentado várias pessoas doentes, e pegou na mão. Agora, coitado, está lá em estado grave num tubo. Então, não é uma coisa, não é uma gripezinha e não é uma coisa que para a gente menosprezar e para a gente se expor ao risco desnecessariamente. E a sorte é que lá tinha um tubo para ele, tinha um respirador para ele, né? Mas muitas pessoas jovens que estão morrendo nos outros países são mortes que podiam ser evitadas se tivesse respirador suficiente. Mas é difícil para o médico, né? É muito difícil para um médico ou para uma médica ter que decidir. Infelizmente, isso é uma coisa que aqui no Brasil já acontece, já aconteceu. Eu já trabalhei em UTI quando era recém-formada, na década de 90, início da década de 90, né? Trabalhei em UTI no hospital em São José dos Pinhais, e já acontecia de não ter vaga na UTI para paciente grave que precisava de uma vaga e a gente negar a vaga para alguém que a gente sabe que sobreviveria se estivesse na UTI, mas como não tem vaga, não tem onde colocar, você acaba se sentindo responsável pela morte dessas pessoas. Isso foi um dos motivos que me fez desistir da terapia intensiva, que era uma área que eu gostava muito, que eu trabalhei bastante tempo, tinha bastante afinidade, mas esse dilema aí de ver pessoas morrendo porque não tem recurso suficiente para salvar todo mundo é muito doloroso. Ninguém devia precisar passar por isso. Hoje, o que está se vendo é que as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde que passaram por esse atendimento têm tido vários problemas de estresse, de angústia, e gerado como se tivesse em situação de guerra mesmo, estresse pós-traumático. Nós vamos ter muitos casos de estresse pós-traumático depois dessa pandemia. Não só dos profissionais de saúde, mas como das pessoas que viram ali seus pais morrerem, seus avós, seu filho morrer e não pôde enterrar, não pôde se despedir, não pôde ter aquele ritual, né, da despedida de alguém que você ama. Você não pode abraçar quem você gosta, está lá chorando sozinho. Eu vi uma reportagem assim ontem à noite, fiquei muito impressionada, do familiar chorando, a mãe chorando sozinha, morta do filho, não podia abraçar ninguém, não podia tocar e nem ver o filho sendo enterrado. O enterro foi em 10 minutos, né? Então, tudo isso pode gerar aí estresse pós-traumático. É uma situação de guerra, como se a gente tivesse exposto a uma guerra mesmo. Perfeito. Então, cuidar da nossa saúde mental é muito importante, sabe? Se a gente fica o tempo todo
vasculhando ali, vendo. Tem muita fake news, tem muita notícia que é só para assustar, tem muitas coisas que são... Então, procurar uma fonte segura de informação, não estar o tempo todo conferindo essas notícias, porque isso vai adoecer a gente, vai deixar a gente deprimido, triste, e não é proveitoso, você não vai conseguir fazer nada para melhorar a situação. Então, claro, a gente precisa se informar, saber o que está acontecendo na realidade, né? Não vamos nos alienar, mas não ficar o tempo inteiro pendente dessas notícias. Outra coisa que é muito importante é manter as nossas rotinas, mesmo a gente em casa, né? Não ficar de pijama o dia inteiro, deitado, sem fazer nada, com os horários desregulados, né? Eu sei que isso é uma tentação, às vezes, que você pensa assim, é um final de semana prolongado, né? Mas agora já está prolongando demais. Isso adoece. Então, manter as nossas rotinas, fazer horários, mesmo que sejam horários diferentes, você não precisa acordar todo dia, 6, 7 da manhã, como você acordava antes, mas tem uma faixa de horário em que você vai procurar acordar nesse horário, por exemplo, entre 9 e 10 horas, se vestir, se arrumar, ter uma programação diária, mesmo estando dentro de casa. Atividade física é importante, não é para ficar subindo e descendo escada, correndo, prédio, né? Mas nem para sair, para correr no parque, se expor outras pessoas, mas fazer um pouco de atividade física em casa, para não ficar imobilizado no sofá, né? Criando raiz no sofá aí. E procurar fazer algumas coisas que você gosta, ter momentos de lazer, né? Dá para aproveitar para fazer muita coisa. Legal. Aprender coisas novas, né? Ler algum bom livro, ou algo que você estava adiando e não tinha tempo para ler, que você gostaria de ler, ou reler alguma coisa que te fez bem, que você quer reler. Aproveitar esse tempo para conviver um pouco mais com a família, porque a gente estava numa correria do mundo ali, e a gente acabava falando até com os filhos pelo WhatsApp. Às vezes eu mandava mensagem, ninguém veio jantar, cada um no seu celular, e a gente perdeu um pouco dessa convivência familiar. Então, esse tipo de coisas são muito importantes para manter a nossa saúde mental nesse equilíbrio. Legal. Eu quero também aqui agradecer ao Dr. José Florencio, né, que é o presidente do sindicato, né, e também ao Cláudio de Jesus, aqui de Quatro Barras, que é através deles que eu consegui o contato com a sua pessoa para que a gente pudesse fazer essa live hoje, né? Deixa eu ver aqui, Álvaro Gergolê, boa noite, Chicão e convidada, grande abraço. 439 mortos hoje aqui. Melhor sorte ao Brasil. Aonde que você está? Está na Europa, está na Antônio Florencio Brandão. Estou na área, Chicão. Está dizendo, Adriana Somavila pergunta novamente aqui. Infelizmente, muita gente não está entendendo ou se importando com os casos que estamos vivendo. E continuam frequentando parques e praças de lazer todos os dias. É desesperador de ver e não poder fazer nada. Luiz Antônio Fidalgo, há muitas famílias que moram em espaços reduzidos. Não há estrutura para isolamento vertical. É uma verdade também. Álvaro, que país que você está hoje aí? Oi? Não, para o Álvaro, aqui o Álvaro Gergolê. Pois é, ele está sempre num país diferente. Então... É verdade. As desigualdades sociais ficam mais escancaradas agora, né? A gente está falando do isolamento, do fique em casa, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm nem casa para ficar, né? Tem muitos moradores, pessoas em situação de rua, e que ali, quando o vírus começar a se alastrar com essa população, vai ser, infelizmente, pode ser devastador, né? Pessoas que moram, assim, nas comunidades em que tem espaços reduzidos, muita gente no mesmo espaço, como é que você vai manter a distância social de 2 metros para as pessoas, né? Como é que você vai tomar esse cuidado aí para não estar contaminando? Como é que você vai dizer para a pessoa que não está recebendo ainda o auxílio tão prometido pelo governo, né? E que a gente precisa tanto desse auxílio para as pessoas autônomas, que não têm condições, não têm um emprego que possam fazer home office, como a gente consegue fazer. E essas pessoas, às vezes, precisam ir para a rua para ganhar um pão de cada dia, para poder se alimentar. Porque aí a escolha é morrer de fome ou eu morrer do vírus. Infelizmente, esse tipo de coisa
mostra como o nosso país é tão desigual e como a gente precisa se mobilizar para vencer essas desigualdades. Perfeito. Eu acho que é um E tem momento... muitas pessoas também que têm condições, têm casa, mas continuam rodando para cima e para baixo aí, né? Isso é muito triste. E ainda por cima estocando, né? Eu tenho vários alunos da faculdade que são alunos que entraram pelo FIES, que entraram pelo Enem, e que são alunos bolsistas. E às vezes com dificuldade até para se manter, né? Numa situação dessa. Em Curitiba não é barato, né, para estudar, para se manter, e alguns alunos até me falando que o gás estava em falta, porque tinha uma pessoa estocando, ela tinha comprado 2 botijões de gás e já tinha 4 estocados em casa. Então, esse pensamento aí do egoísmo, do eu quero tudo para mim, e não importa que falta para o outro, precisa mudar nessa pandemia. Eu acho que a gente tem que aprender a compartilhar mais, né, a não ser indiferente. O Papa fez um discurso tão bonito no início da pandemia, falando de que o mal do nosso século é a indiferença. A gente saber que tem pessoas que morrem de fome, que morrem de frio, que não têm uma casa, e isso para a gente não nos afeta, é indiferente. Só nos move aquilo que pode nos afetar pessoalmente. Eu acho que é um momento para a gente pensar nisso, de como diminuir essas desigualdades, como ajudar as pessoas que estão precisando, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, sempre se coloque em contato com as pessoas, às vezes próximas de você, que você possa ajudar e dizer, está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa aí para você? Às vezes a pessoa precisa, sei lá, de uma dúzia de ovo, né, para poder fazer uma refeição, de alguma coisa que você possa ajudar. Legal. Bacana. O Evandro Martini, lá da Itália, estava nos vendo. O Dércio Maicote, boa noite, Dércio. Está sempre nos acompanhando aí. Obrigado pela tua presença também. Deixa eu ver aqui que eu consegui abrir aqui mais uns comentários. Então, aqui, deixa eu ver que tem novos aqui, que é duro você ficar com 2 ou 3 telas aqui, sabe? Então... Álvaro está na Inglaterra, o Álvaro Gergoletes, que teve 439 mortos hoje na Inglaterra, lá na terra do Boris Johnson, né, no Reino Unido, né? O Boris Johnson, o primeiro-ministro, que duvidou, disse que era uma gripezinha, que não era nada, e hoje, infelizmente, está acometido em UTI lá com o coronavírus. Deixa eu ver aqui... Infelizmente, aqui no Brasil, muita gente ainda acha que é só uma gripezinha e que não vai acontecer nada, e que se não aconteceu nada até agora, porque aqui não vai acontecer nada, está todo mundo protegido, e não é bem assim, gente. A gente viu como tá a situação na Europa, né, como foi na Ásia, e aqui chegou com algumas semanas de atraso, então agora que a gente vai está começando a ver esses casos aumentando. Curitiba já teve 3 mortes por coronavírus, casos têm aumentado aqui, eu estava vendo 18,5% aumentaram os casos aqui em Curitiba. A gente sabe que a gente não tem um número real, porque não tem testes, não tinha testes nem para os pacientes graves, nem para os pacientes falecidos, não tinha teste. Então, agora a gente está vendo, né, no Brasil, o número de mortes já são 553 mortes por coronavírus. No Brasil, né? Você vê, aqui em Pinhais nós temos 8 casos confirmados até hoje pela manhã, 6 suspeitos, 73 descartados, e 316, deixa eu aumentar aqui, com síndrome gripal com orientação de isolamento. Então, teve aqui, dos 8 confirmados aqui em Pinhais, 2 recuperados, ainda bem. Odair Rocha entrou, Sidney de Oliveira, o padre Sidney de Oliveira, lá de Garrafão do Norte, é isso, padre Sidney, que você está em Garrafão do Norte? Está por aí ainda ou já mudou de paróquia? Guilherme Schelping, aqui de Pinhais, Evandro Martini, lá da Itália. A questão da máscara aqui na Itália é obrigatória, sempre que sai de casa. Diz ele que lá a coisa está bem pior, né? E o que nós estávamos falando agora, né, que o equipamento de proteção individual ele é de extrema importância, principalmente para os trabalhadores, né? Para os trabalhadores de serviços essenciais. E há poucos dias, uma enfermeira do Hospital das Clínicas postou na rede social que estava trabalhando de fralda
olha só, para não inutilizar o EPI. Olha a dedicação de uma profissional da saúde. Tomando por base essa declaração, doutora Cláudia, eu pergunto, essa situação afeta o emocional do profissional também, ou do profissional da saúde? Até que ponto ter que trabalhar assim? E quais as outras situações que podem afetar ou que afetam emocionalmente esses profissionais? Essa situação quando você está num trabalho como de guerra, como dessa pandemia, e nos outros países os profissionais não tinham nem tempo de ir ao banheiro, nem de se alimentar direito, nem de dormir, né? E muitos deles foram contaminados. Então, o fato de você estar sempre em risco, né? Em risco de se contaminar, de você ter que estar correndo contra o tempo ali para atender seus pacientes. Não para de chegar paciente. Então, é como se fosse enxugar gelo o tempo inteiro com essa tensão. Afeta psicologicamente todos os profissionais. É uma sensação de impotência, de que você não pode resolver tudo, né? A gente tem aí uma falsa sensação de que a gente vai dar conta de tudo, que o médico vai curar e que vai lutar contra a morte e vai salvar as pessoas, mas nem sempre é assim, né? E vai se frustrar muito, porque vão ter casos em que ele não vai poder fazer nada, por mais que ele faça, não vai conseguir recuperar esses pacientes, e algumas por mortes evitáveis que ele não vai conseguir evitar por falta de material. Isso tudo impacta muito forte nos profissionais. Para esses profissionais, a gente já tem vários recursos. Eu faço parte também da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, aqui no Paraná, a Associação Paranaense de Psiquiatria, que está com um canal de atendimento para esses profissionais que estão na linha de frente, um suporte psiquiátrico e psicológico, para que ele possa dar conta de lidar com toda essa situação de guerra que ele está vivendo. Mexe muito com o emocional, pode deprimir, pode causar sintomas de ansiedade, sintomas de pânico, sintomas, desencadear alguns problemas psiquiátricos que já estavam latentes, né? Pode, inclusive, a pessoa achar que bebendo isso vai passar, vai esquecer e acabar entrando aí em dependência química. É como se fosse um pós-guerra mesmo, né? O estresse pós-traumático de pacientes que foram para a guerra. Então, a gente está oferecendo esse suporte, a Associação Paranaense de Psiquiatria, o Dr. Júlio Dutra, meu amigo, está à frente desse projeto aí para oferecer esse suporte de saúde mental para quem está na linha de frente. Perfeito. Não é fácil. Não é fácil, não. Para quem chegou agora, deixa eu ver aqui, para quem chegou agora, eu estou falando aqui com a doutora Cláudia Paola Carrasco Aguilar, que ela é médica psiquiatra e diretora do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Ela também é professora das faculdades Pequeno Príncipe. Estamos falando aqui sobre a preocupação com os profissionais da saúde, como cuidar da nossa saúde mental, de nós mesmos, evidente, e da nossa comunidade durante a pandemia. E os cuidados necessários para quem precisa sair de casa. Para quem precisa. Então, nessa pergunta que eu acabei de fazer, a senhora respondeu, aí que as pessoas que saem de casa por lazer, para passear, para ir numa praça, para ir no bar, sei lá, para ir... essas pessoas não estão levando em conta ou não estão respeitando as dificuldades que os profissionais da saúde estão tendo neste momento. Desde a pessoa que trabalha na questão da limpeza, até o diretor de um hospital, de uma clínica, seja lá de onde for, eles estão no limite nesse momento, né? Então, essas pessoas têm que se conscientizar e não andar tanto se não precisar, não se locomover se não precisar. Não é verdade, doutora? Isso, Chicão. A gente tem visto várias campanhas aí dos profissionais de saúde que saem com plaquinhas dizendo: fique em casa por mim, estou aqui com você. Até morreu, uma dessas morreu até essa semana. Até morreu uma dessas, isso. Uma técnica de enfermagem, o nome é Angelita, eu acho que foi em Goiás. Isso, né? Bem nova, por sinal. Isso, nova, 30 e poucos anos, faleceu
contaminado pelo coronavírus. Então, a gente pede mesmo que fique em casa para que faça esse vírus circular o mínimo possível. Se você tem, você fica com ele em casa, em isolamento, para não passar para outras pessoas. E se você não tem, você não vai pegar para depois passar para mais pessoas. Esse é um vírus altamente contagioso. Então, você precisa... Uma pessoa sai contaminando 2 ou 3 rapidamente. Então, uma vira 3, 3 viram 9, essas vão virando cada vez mais. E a contaminação é em progressão geométrica. Por isso, essa curva que é rápida ascendente. Quando a gente fala para ficar em casa e fala em achatamento de curva, parecem coisas muito técnicas, muito difíceis de entender, mas na verdade é assim, quanto menos gente estiver na rua, menos gente vai adoecer, menos gente vai para o hospital e mais pessoas que vão precisar de respirador vão ter essa oportunidade de ser salvas. Se todo mundo for para a rua ao mesmo tempo, vai pegar todo mundo ao mesmo tempo e vão tudo para o hospital ao mesmo tempo, não vai ter equipamento para todo mundo, não vai ter respirador para você, não vai ter equipamento para salvar a sua vida. Não vai ter, às vezes, nem profissional para te atender, porque vai estar tudo super lotado. Então, ficar em casa para sua segurança, segurança dos profissionais que estão atendendo, das pessoas que precisam circular pelas ruas, né? Para todo mundo. Ok, deixa eu ver aqui, que deu uma travada aqui, mas já está voltando o meu Facebook aqui. Deixa eu ver aqui, o Nelson Giovenardi, lá do Mato Grosso do Sul. Na China, eu estava ouvindo esses dias, o pessoal trabalhava de fralda também e que o grande problema que eles tiveram se contaminavam na hora de retirar os equipamentos e as fraldas. Imagina só. Guilherme Chalpin, boa noite, Chicão, e também para a Cláudia, que está aí, a nossa entrevistada. Álvaro Gergolê, na Itália, em 2 de março, tinha 300 mortos. 30 dias depois, 13 mil. Pode ficar à vontade, doutor. Pode ficar... No Brasil, em 3 de abril, temos 300 casos. Tomara que não copiemos a Itália. O povo não levou a sério, mas pelo que vejo, tem muita gente na rua, diz ele, né? E o Evander Martini aqui, nós já tínhamos falado aqui. A gente tem que pensar que esses nossos números estão subestimados, porque como a gente não tem teste, por isso que a gente tem menos casos negativos. Entendeu? A gente como não tinha teste. Agora não começam. sei se esses números são reais. Agora estão começando a chegar os testes. Então, a gente não tem como saber se esses números são reais ou não. Provavelmente estão subestimados. Doutor, então, e as pessoas podem pensar também que agora que chegou aqui, não, a doença já estava 20 dias atrás aí. Agora, com os testes, a curva começa a subir, porque os testes começaram... E outra coisa, o que a gente está vendo é a situação de uma semana atrás, a gente está com uma semana de atraso, porque os testes estão levando uma semana para ser realizados. Nós não temos teste rápido. Então, a gente faz o teste que demora mais tempo. Então, os casos que estão surgindo agora vão ser testados, nós só vamos ver daqui uma semana para frente. Então, o vírus está nos ganhando na corrida com uma semana. Nós temos que correr atrás para não ter esse prejuízo, né? Perfeito. Então, mais uma teste, precisa manter o isolamento enquanto não tem teste para todo mundo. A gente precisa cuidar dos profissionais, dos EPIs. Então, não basta ter EPI, dar lá e dizer para o funcionário, está aqui seu EPI. Ele tem que ter um treinamento de como se paramentar, como colocar isso da maneira correta e como tirar. Porque no momento da retirada, ele pode, sim... É a mesma coisa a máscara. Você pega a máscara, se você não está acostumado a usar máscara, você vai ficar com aquilo te incomodando no rosto. E a tendência é enfiar a mão, cutucar e coçar, porque começa a incomodar seu rosto. Então, pode ser um risco maior você estar com uma máscara, achar que está protegido na rua, pegar em maçaneta, pegar em coisas no supermercado, que todo mundo passou a mão. Veja, os produtos que estão expostos nas prateleiras, as pessoas vão lá, pegam. Eu estava olhando outro dia e uma pessoa estava lá escolhendo caqui, pegou todos os caquis que estavam ali, pegava na mão, olhava, apertava, colocava lá de novo, pegava outro, né? Então, os produtos, eles estão com uma contaminação já. Então, você pegou no supermercado nesses produtos, a máscara te coçou, você fez assim, ou você foi tirar de uma maneira inadequada, você está levando o vírus para suas mucosas, que são a área que mais absorve. Olho, nariz e boca é a área que mais absorve. Mais rapidamente o vírus entra e vai fazer prejuízo, vai causar doença. Perfeito. A pele, ela contamina também, mas a nossa pele ela é uma barreira de proteção. Para o vírus
penetrar, teria que ter um ferimento, alguma lesão. Agora, as mucosas, não. Ele entra em contato, ele já te contamina. Tem aqui a Paula Peretti, também entrou aqui, está nos acompanhando. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente pede aí que o pessoal dê umas likes na nossa live, compartilhe aí para os amigos, já estão com 18 compartilhamentos, né? E que as pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e eu sempre digo, principalmente as colocações, que as pessoas conheçam, saibam das colocações que os nossos entrevistados colocam, falam, enfim, dizem, comentam aqui. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó. Doutora, e todos nós aqui estamos preocupados, uns mais, outros menos, né? Em decorrência desse isolamento, né? E quais os cuidados individuais que devemos ter com nossa saúde mental nesses dias difíceis? A senhora falou anteriormente, fazer exercício, etc. Cuidar da nossa saúde mental, ter alguns horários, fazer coisas que a gente gosta, não deixar de fazer as nossas obrigações, então fazer um cronograma do que a gente precisa fazer, para não se sentir, porque às vezes a gente se sente... Quem está acostumado a estar na rua fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, quando fica muito tempo parado, eu sou assim, já começo a ficar agoniado. Parece que a gente não está fazendo nada. Mas preparar a aula, né, para a internet é uma coisa, por meios assim, virtuais, é mais complicado, a gente acaba fazendo todo o trabalho que a gente fazia presencialmente por telefone, isso é cansativo também. Então, se organizar para conseguir dar conta de tudo. Não ficar lendo, eu falei, fake news e bobagem, e para cuidar da nossa comunidade também é importante não espalhar fake news. Então, se você não tem certeza se é verdade, não passe para frente a informação. Né? Muita gente aí mandando um monte de notícias que a gente não sabe se é verdade ou não, e deixando a população mais alarmada. Então, é importante também tirar um momento para relaxar, para fazer uma meditação, uma oração, se você tem uma religião, né? Então, se aproximar do seu lado espiritual, não só religioso, mas cuidar do seu espírito, né? Cuidar de você fazer... Eu trabalho muito com mindfulness, que são técnicas de viver o aqui e o agora, de se colocar no momento presente, de sentir o seu corpo, o seu funcionamento, e até fisiológico, tentar prestar atenção na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos. Isso ajuda a acalmar e a não entrar em pânico com essa situação. Porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil, uma coisa que não vai ser esquecida, não é acho que a situação mais difícil que eu já vi aqui, né, que eu já vivi em toda a minha vida, nesses 50 anos, e vai marcar a humanidade, né? Vai marcar o mundo. Você já imaginou o que é Paris vazio, Veneza vazia, né? O mundo inteiro parado? O impacto, claro que isso tem um impacto econômico imenso, que vai ter um impacto para todo mundo, para os países, para as pessoas, para todo mundo, impacto econômico. Mas o mais importante nesse momento é a vida das pessoas. É cuidar das pessoas, salvar o máximo possível de vidas. A economia a gente conserta depois. Eu já ouvi que falido se recupera, falecido não, né? Exatamente, é verdade. Então, a pergunta é sobre as recomendações que a senhora daria para a gente não entrar em pânico. Né? A senhora falou agora de exercícios, isso, aquilo e tal, mas e tem alguma outra recomendação para que a gente não entre em pânico? Por exemplo, em caso da gente sofrer um contágio pelo coronavírus, ou se tivermos, então, algum parente ou pessoas próximas contagiadas, o que a gente como que nós devemos agir para não entrar em pânico numa hora dessa? Eu acho que o principal é você conhecer suas reações, né? Saber como é que você costuma reagir ao inesperado, e treinar aí um relaxamento e aprender mesmo exercício de respiração e a como controlar essa ansiedade. Né? Às vezes precisa de tratamento, tem muita gente que tem transtorno de ansiedade e precisa de medicação e tratamento. Então, procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar se tem transtorno de pânico, se está muito apavorado com essa situação. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte: de cada 10 pessoas que adoecem, 8 delas não vai ter sintomas ou vai ter sintomas muito leves. 20% vai ter algum tipo de sintoma, né?
que vai requerer um pouco mais de cuidado, que você vai precisar tomar, às vezes, alguma medicação, mas 1% desses casos é que vai evoluir com gravidade. Não é todo mundo que vai precisar de internação de UTI. O que acontece é que, como são várias pessoas sendo contaminadas ao mesmo tempo, porque é um vírus para o qual não tinha imunidade, ninguém tinha imunidade, né? Uhum. Tanta gente aí que falava contra a vacina, movimento anti-vacina, vamos por um mundo sem vacinas. Olha aí, a gente só tem um vírus para o qual a gente não tem vacina e que ninguém tem imunidade e está todo mundo exposto e causando esse prejuízo. Imagine se a gente não tivesse vacina para sarampo, para rubéola, para cachumba, que já foram doenças que já mataram muitas pessoas, né? Então, na internet tem vários exercícios de respiração, de yoga, que são muito bons, que você pode fazer para controlar a ansiedade. Então, tem tempos de inspiração e de expiração, vão te ajudar a controlar sintomas ansiosos. Procure que tem vários, eu posso até mandar um link aí para recomendar alguns exercícios de respiração. Tem aplicativos que ajudam a monitorar nosso humor e nossa ansiedade. Tem um que eu gosto muito, chama Sam App, que ele é de uma universidade inglesa. Você pode baixar no seu celular, tem exercício de respiração, só que o ruim é que ele está em inglês. Mas existem sites, aplicativos em português também. Então, tem vários recursos que a gente pode usar, virtuais, à distância. Hoje já tem psicoterapia online, então você pode contatar com psicólogos pela internet para fazer uma psicoterapia à distância. Tem vários lugares dando serviços de apoio psicoterápico, inclusive gratuitos para a população. Então, procure se informar. Se você estiver muito ansioso, muito nervoso, preocupado, vá atrás de uma avaliação por um psicólogo. Tem vários, no Facebook eu tenho vários amigos, amigas psicólogas que se ofereceram voluntariamente para atender, né, pessoas, né, na pandemia. Então, e várias pessoas que fazem o tratamento psicoterápico à distância. Também posso disponibilizar link de algumas delas. Porque é importante, né? Presencial, às vezes, é perigoso você sair, se você já está com medo, às vezes tem um toque, tem uma mania aí de limpeza, de achar que de toque por gel, de que vai ser contaminada. Essas pessoas normalmente já tinham muito medo de contaminação, imagine agora. Então, existe essa terapia à distância, a telepsicologia, a telemedicina foi regulamentada para ser nesse período de pandemia, então a gente pode até atender alguns pacientes à distância, fazer teleorientação, fazer algum tipo de atendimento, né? E estamos evitando ao máximo ter que atender presencialmente, mas quando é a primeira consulta, ou um caso mais grave, eu até estou indo fazer algumas consultas de pacientes que correm risco, né? A gente não pode esquecer que há pessoas com transtornos mentais e que podem, em casos extremos, aí, aumentar o risco de suicídio, né? Na população, isso foi visto nos outros países, pela questão de estar preso, e às vezes um relacionamento que já estava ruim, e que as pessoas ficam presas dentro da mesma casa, no mesmo espaço reduzido, os conflitos pioram, tem aumentado a violência, né, intrafamiliar, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra as crianças. Então, procure ajuda. Abusos, né? Abusos, o abusador agora está preso dentro de casa, né? Então, todo esse tipo de coisa a gente precisa denunciar, procurar os canais para que possa ser protegido, né? Esse tipo de serviço não pode parar, porque são pessoas que estão correndo risco de vida. Então, tem lá a delegacia que vai fazer o atendimento, os policiais estão trabalhando, tem plantão. Então, esse tipo de coisas que não pode aceitar que aumente. Nosso país já tem uma estatística tão triste de feminicídios, né, e de infanticídios e de agressão às crianças, que a gente tem que se preocupar com isso também. Muito interessante, seria muito oportuno mesmo e super interessante, eu vou deixar aqui, que a senhora disponibilizasse, então, o link, né? E também eu vou fazer uma proposta, se a senhora puder, né? Ou você, como queira, puder indicar ou manter contato com essas profissionais da saúde que disponibilizam aí, podem disponibilizar aí atendimento ou algumas explicações do tipo de exercício para a gente fazer uma live com uma dessas pessoas também. Seria muito legal. Interessante. Eu posso te recomendar. Eu tenho uma amiga que é psicóloga que trabalha especificamente com isso, a doutora Rita Spreer, professora da Tuiuti. Eu posso te passar o contato dela. Eu acho que ela toparia fazer uma live aí de exercícios e como controlar
a ansiedade nesse momento do vírus. Vai ser uma live bem legal, que você vai gostar muito. Legal, mas muito bacana mesmo, muito oportuna. E eu aguardo, então, essa ponte aí, ok? Legal. Então, Deixa tá eu ver bom. aqui mais algumas pessoas que estão aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. O Álvaro Gergolê, lá da Inglaterra, ele fala: não posso deixar de registrar. A sua convidada é muito parecida com uma enfermeira de Piraquara. Uma pessoa muito maravilhosa. E, pelo que vejo, é muito inteligente. Belíssima entrevista. Ela é médica psiquiatra e diretora, Álvaro, e diretora do Mandetta em Leipzig, e diretora do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná e professora nas faculdades Pequeno Príncipe. Né? Deixa eu ler mais uns aqui. Olha, o seu tempo já está quase 8, aí a senhora tem um compromisso. Isso, né, doutor? Só vou ler aqui rápido. Guilherme Santos, Guilherme Chopin Santos, esses aí do movimento anti-vacina são os burros, diz ele. Doutora, talvez sejam os mesmos que desrespeitam as orientações da Organização Mundial da Saúde quanto ao isolamento para diminuir o contágio. Nelson Giovenardi. Chicão, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem bem poucos casos, se eu não me engano. São 6 confirmados. É de sábado para cá, não apareceu nenhum. E amanhã ele já começa a abrir o comércio. Não os shoppings, nem restaurantes, mas comércio. Eu acho um pouco cedo, mas passamos 15 dias no isolamento, diz aqui o Nelson Giovenardi. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais uma. Deixa eu ver aqui. Quanto maior o isolamento, menor o risco de estar transmitindo o vírus. É isso que eu falei no começo da live, vou repetir agora, porque talvez tenha gente que não tenha ouvido. A gente tem que se comportar, todo mundo como se tivesse o vírus e pudesse contaminar outras pessoas, então evitar sair para não contaminar os outros, e como se não tivesse e fosse vulnerável a pegar. Então a gente tem que se proteger duplamente. A gente não sabe, porque não tem teste em massa, a gente não sabe se tem o vírus, se pode estar contaminando outras pessoas, e não sabe se não tem, está se arriscando a pegar e adoecer. Né? É isso, né? Quando a gente tiver testes em massa, a gente vai poder saber quem tem, quem não tem, quem já teve, quem não teve. É isso aí. Então, deixa eu ver aqui mais. Dar uma apurada aqui, porque a senhora tem aí. Vou fazer a última pergunta aqui, então. A Organização Mundial da Saúde, através do ministro, também, né, o ministro da Saúde, Mandetta, eles apontam que o isolamento social é de extrema importância. Nós já falamos isso, né? As pessoas que não respeitam essas recomendações, além de colocar em risco suas vidas e de outras pessoas, ao mesmo tempo não respeitam os profissionais da saúde, como nós falamos lá atrás. Mas sem o isolamento, o vírus continua circulando e afetando por mais tempo a todos nós. E, como consequência, sobrecarregando os hospitais e os profissionais da saúde. O que a senhora teria a dizer para essas pessoas que não trabalham em serviços essenciais, especificamente para aquelas que não trabalham em serviços essenciais, e não respeitam as orientações sobre a necessidade do isolamento social? Essa seria a última pergunta, teria outra, mas eu não quero lhe atrapalhar, depois nós vamos para as considerações finais. Para essas pessoas que não respeitam o isolamento, que acham que não está acontecendo nada, eu peço, pela saúde e pela vida dos meus pais que estão em casa isolados, né, para que eles não se contaminem, para as pessoas que a gente ama, que eles, por favor, fiquem em casa, que põe a mão na consciência, que pense para quantas pessoas que estão fazendo tudo direitinho, se isolando. Eu vi um caso aí de uma pessoa que ficou isolada por bastante tempo e acabou indo ao supermercado, um dia se contaminou e foi a óbito. Né? Aí a pessoa postou na internet ali dizendo: poxa, meu pai ficou confinado, foi um dia que ele saiu. Eu vi essa e ele matéria. se contaminou. Né? Então, veja, tanta gente fazendo esse esforço e por uma pessoa que sai e transmite o vírus, ela pode não estar sentindo nada. Para ela pode ter sido só uma gripezinha ou ter sido só nenhum sintoma, não ter sido nada. Mas isso para outras pessoas pode custar a vida. E eu não quero que custe a vida dos meus pais, que custe a vida dos meus filhos, a vida dos meus amigos. Eu hoje fiquei sabendo pela internet que faleceu em Curitiba
o pai de um amigo aí de Facebook, que é um poeta aqui paranaense, né? Então, pela vida dessas pessoas, para pensar bem quando for sair de casa, se não for estritamente necessário, não saia, porque você pode estar colocando a vida de alguém em risco. Não saia, fique em casa. Perfeito. A Vanir Araújo entrou aqui. Obrigado, Vanir, pela presença. Adriana Ficino, não sei se é Ficino ou Fiquino, desculpe se eu errei a pronúncia aqui, Adriana de Sá. E a Vanir Araújo. O Manuel Neto entrou, também entrevistei o Manuel Neto ontem, foi uma entrevista muito bacana, muito legal mesmo, né? Doutora Cláudia Paola, nós chegamos aí ao final da entrevista, eu peço que me desculpe pelo tempo, que era, a senhora estava com um tempo bastante encurtado aí. Eu deixo aqui uns minutos para as suas considerações finais e um recado que a senhora queira deixar para quem está nos acompanhando. Agradeço pela audiência, eu acho que foi um programa bem legal, deu para a gente conversar bastante, né, Chicão? E que não se esqueçam disso, de que a gente não está só também para se proteger, está para proteger nossa comunidade, né? Precisa proteger os nossos profissionais de saúde, os nossos profissionais que precisam ir trabalhar todo dia, os policiais, os bombeiros. Eu tenho um sobrinho aí de coração, filho de uma amiga de infância, de amigos de infância, que é bombeiro e que está aí se expondo ao risco. Tem 2 filhas gêmeas que nasceram prematuras e que ele não pode estar tendo contato com elas. Então, olha, o profissional que faz o trabalho dele com amor, fica longe da sua família para protegê-las. Então, por essas pessoas, vamos ficar em casa, vamos fazer o isolamento, vamos tomar cuidado, usar máscara se precisar sair, só saia se for estritamente necessário. Quando sair, saia com máscara. Lavar as mãos, a gente não falou muito disso, né? Mas lavar as mãos corretamente. Não é aquela lavadinha de mão assim, fingida, depois que vai no banheiro, a pessoa só dá uma molhadinha na mão. É aquele lavar de mão caprichado, como a gente aprendeu, lavando o dedão, né? Os punhos, a ponta dos dedos, né? As unhas, embaixo das unhas, acumula sujeira, acumula vírus, para proteger as nossas famílias e proteger todo mundo. Tá bom? Legal. Então é isso. Estou à disposição, Chicão, quando precisar, a gente marca uma outra live aí, vou passar os contatos aí, né? Com a psicóloga para fazer umas atividades aí de relaxamento e ensinar o pessoal como cuidar da sua saúde mental durante essa pandemia. Legal. E os links aí que a senhora puder deixar depois aí, né? E daí eu aguardo, então, esse retorno de contato com as pessoas já comentadas aqui. Legal. E o recado aos médicos aí, que são, né, os médicos que a gente continua brigando pelos EPIs, nós vamos continuar brigando, batendo aí nas prefeituras. Nós notificamos todos os lugares onde a gente recebeu denúncia de que faltavam EPIs, então o sindicato recebeu, mandou e-mail para todos os médicos do Paraná, perguntando se eles têm EPI adequado, o local que eles estão trabalhando, se tem equipamento de proteção para os médicos e para as equipes, que não adianta só o médico ter e a equipe não ter, né, contamina do mesmo jeito, para todas as pessoas que precisam, e que entre em contato com o sindicato, porque a gente está oficiando, chamando o Ministério Público do Trabalho, porque nós não queremos heróis mortos, nós queremos profissionais na frente de batalha, combatendo o vírus, mas com toda a proteção necessária. A gente sabe que a gente corre o risco de adoecer, temos médico aí na UTI, né, aqui em Curitiba, e que a gente corre esse risco, a gente não está com medo, não, a gente vai para a luta mesmo, a gente vai atrás para brigar com esse vírus, para ganhar dele, mas a gente precisa ir armado, não dá para ir desarmado, com a cara e com a coragem, sem proteção. Aí é ir para a morte, é ir para o suicídio, isso a gente não quer. Okay. Tá bom? Obrigado. Vamos fazer só uma pose aí para mim, depois eu printo a foto e coloco no meu blog, ok? Tá. Aí, legal. Enquanto isso, passa um tempinho aqui, porque o delay ele demora um pouco, e se eu parar agora, ele... Aí, vamos ver se vai dar. Aí,